Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, nesse caminho que nós estamos fazendo, nesse seminário que nós chamamos Seminário de Perseverança, ou melhor, o Seminário da Vida no Espírito. Começamos a refletir nesse seminário a partir do batismo no Espírito Santo, a experiência que fazemos da presença de Deus em nós. Depois começamos a falar e refletimos sobre os princípios da vida no Espírito, os princípios da perseverança, quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, da vida fraterna, da Eucaristia e da vida de oração. E nós queremos começar a prosseguir ou dar mais alguns passos nesse caminho da vida no Espírito. Uma vida que é o nosso desafio, uma vida que é a nossa vocação, como diz o Catecismo da Igreja Católica. A nossa vocação é a vida no Espírito. E São Paulo insistia isso na sua carta aos Gálatas, devemos viver conforme o Espírito e não conforme a carne. Esse é o nosso desafio de hoje, né? Eu estava pensando esses dias, matutando, como costumo escrever, matutando esses dias, como que as pessoas são atraídas, né, para fora da vida no Espírito. Como que os jovens, sobretudo, são atraídos para essa vida de glamour, de festa, de balada, e achando que nessas coisas pode encontrar o sentido, a razão, o ideal da vida. E muitas vezes acabam se frustrando, porque não encontram nada. O que o mundo pode nos oferecer? Nada. O que o mundo pode ser de sentido para nós? Nada. E quando eu falo mundo, eu falo esse mundo fora de Deus. Não falo o mundo, a criação do universo, o universo, as coisas criadas, as coisas próprias do mundo, o próprio trabalho, o próprio estudo, que constituem também coisas do mundo, mas são coisas que podem nos ajudar a viver a vida no Espírito, que podem nos ajudar a viver voltado para as coisas de Deus. Eu falo esse mundo que e a gente sabe o que eu estou dizendo, esse mundo de glamour, esse mundo que na realidade é vazio e não nos dá nada. Eu estou insistindo nessa questão do mundo porque o assunto nosso hoje, o que nós queremos refletir hoje, tem muito a ver com isso. Tem a ver com a nossa vocação na vida no Espírito, que é uma vocação à santidade. E quando a gente começa a falar de santidade, já acende uma luz amarela para muitos. Né? Ser santo é ser chato. Porque ser santo é não poder fazer nada. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que ser santo é não poder fazer nada que desagrada a Deus. Não é não poder fazer nada. É não poder fazer nada que desagrada a Deus. E não fazer nada que desagrada a Deus não porque existe uma lei que nos obriga a isso. Não, porque nós amamos a Deus. Porque nós experimentamos o seu amor em nosso coração. O princípio da santidade não é uma lei. O princípio da santidade não é a proibição. O princípio da santidade não é o não fazer nada. O princípio da santidade é o amor. É o amor a Deus. E por amor a Deus, nós vivemos como Deus quer que a gente viva. E Deus quer que a gente viva como Ele vive. Portanto, viver a partir da santidade. E Deus é feliz. Deus é feliz. Se Deus é feliz sendo como Ele é, se nós tivermos Deus como princípio de nossa vida, como nosso ideal, a razão, o sentido, nós também seremos felizes como Deus é feliz. Por isso que a santidade não é uma vocação à tristeza, a santidade é uma vocação à alegria. A plena realização do ser humano, a realização daquilo que nós somos chamados a ser, isso é ser santo. E não entender a santidade como uma proibição, como uma regra, como uma gaiola, como uma corrente que nos impede de viver a vida. Muito pelo contrário, os santos viveram a vida. Os santos sabem viver a vida e viveram essa vida, a vida plena. Uma vida que começa aqui e acaba na eternidade. Aliás, acaba na eternidade. Continua na eternidade, porque a eternidade não termina. Começa aqui e continua na eternidade, porque nós somos chamados a essa vida santa. Nós encontramos esse chamado em vários lugares da Sagrada Escritura, mas eu quero falar de um deles, que está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Versículo 15 e 16. Diz assim: Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vejam. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo.
O apóstolo chama essa atenção, que nós devemos ser santos em todo o nosso proceder. Portanto, existe uma maneira de proceder, de viver, que é a maneira santa. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Portanto, a santidade implica num comportamento, implica numa vivência, implica numa vida. E não numa alienação da vida, mas numa vida. Uma vida a partir de certos critérios, certos valores, que são os valores de santidade. Nós temos que entender a santidade não como um não, mas sim como um sim. É claro que se você fala sim a uma coisa, você fala não a outra, mas isso é subjacente à causa primeira, que é o sim. A santidade é uma visão positiva da vida, não uma visão negativa da vida. A santidade é olhar a vida a partir da ótica de Deus. Deus criou tudo do nada. Portanto, a visão de Deus é uma visão extremamente positiva a respeito da própria vida. E é positiva a respeito da própria vida porque ele nos oferece as coisas que são positivas na vida. Quando se fala assim, não pecar contra a castidade, não pecar contra a vida do outro, não matarás, não roubar, nós começamos a ter uma visão muitas vezes moralista e negativa a respeito da vida. Não, eu não vou matar, não é porque outra coisa, por causa de uma lei. Eu não vou matar porque eu amo a Deus. A visão de Deus me faz entender que a vida humana é preciosa e não pode ser, e nós não temos o direito sobre ela, nós não temos o direito em fazer o mal a ela. Quando a gente olha a castidade, eu não peco contra a castidade, não por causa de uma lei, de uma obrigação, não, porque eu tenho que olhar de maneira positiva, porque eu amo meu semelhante, respeito meu semelhante, eu não tenho direito sobre o seu corpo para satisfazer as minhas necessidades. Então, é uma visão positiva que me leva a cumprir as leis, me leva a cumprir aquelas coisas de comportamento que Deus diz que nós devemos ter. Não por uma regra pura e simples, mas sim por um amor, que é a visão que Deus tem do ser humano, tem de todos nós e tem de todas as coisas. E na medida que a gente tem uma visão positiva a respeito da vida, nós começamos a entender as regras que nos fazem viver de maneira positivamente e não de uma maneira negativa. Se nós entendemos o comportamento, o proceder cristão como uma obrigação pesada, como uma lei sem causa, isso se torna insuportável e impossível. Porque entendendo os mandamentos, tomando os mandamentos como uma base de procedimento básico, desde o Velho Testamento, é comum a várias culturas e civilizações. Os mandamentos, não matar, não roubar, isso é quase uma lei natural. Quando nos é dado esses mandamentos como uma forma de proceder, esses mandamentos são antecipados por um mandamento maior, que significa que é dado que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, é por amor a Deus que nós cumprimos as coisas que são dadas por Ele, que na realidade são para a nossa felicidade, não para a felicidade de Deus, porque Deus é feliz em si mesmo. Agora, a nossa felicidade está em amar a Deus. Nós amamos a Deus de maneira concreta com nossos atos e o nosso proceder. Então, as leis, os 10 mandamentos, falando, e tem outras leis que o Senhor nos dá no Novo Testamento, as bem-aventuranças, a pobreza, a misericórdia, a pureza, a verdade, que são valores que nós devemos viver porque nós somos chamados à santidade, mas a santidade que é fundamentalmente, basicamente, o amor a Deus sobre todas as coisas. Se nós vivemos em nossa vida o amor a Deus sobre todas as coisas, consequentemente nós estaremos vivendo a vida de Deus. E a vida de Deus, que é uma vida de amor, é uma vida santa. Então nós estaremos cumprindo essa vocação, a vocação à santidade. Eu fico muitas vezes assim preocupado quando escuto de alguns que a reclamação sobre as dificuldades de perseverança na santidade e percebo que na maioria das vezes essa reclamação, essa dificuldade está ligada exatamente à visão que se tem da vida cristã, da vida em Deus. Porque quando se tem uma visão moralista, legalista, rubricista da vida cristã e, consequentemente, da vida de santidade, porque ser cristão é desejar a santidade, e quando nós temos essa visão da vida cristã, a vida cristã se torna impossível para nós.
A santidade implica sim num proceder, implica num comportamento de vida, a partir de valores. E o valor mais importante é o amor a Deus. Porque amo a Deus, eu realizo a minha vida a partir dos critérios de Deus. E na realidade essa é a nossa principal, a nossa atitude mais inteligente, vamos falar assim. Porque se Deus sendo amor, se Deus é amor, e o amor é desejar o bem para o outro, é uma decisão a favor do outro. Então Deus decide em nosso favor sempre. Tanto é que por amor nos deu seu Filho que veio nos salvar do pecado. É uma prova inconteste do amor de Deus por nós. Então se Deus nos ama e até por amor nos deu seu Filho que morreu na cruz por nós, e não existe amor maior do que esse, se Deus nos ama, então tudo aquilo que Ele quer para nós é para o nosso bem. Portanto, as regras ou as normas ou os valores que Ele estabelece para a nossa vida são os valores que nos levarão à plena realização de nossa própria vida, a nossa felicidade. Por isso eu ouso dizer que a santidade é o caminho para a nossa felicidade, não só aqui na terra, mas também na continuidade no céu. Ser santo é ser feliz, ser santo é ser realizado, ser santo é ser homem e mulher, porque nós somos homens e mulheres. E ser santo é exatamente ser isso. O que nos torna diferente daquilo que Deus nos criou é o pecado, é a falta de santidade. Porque quando estamos no pecado, nós estamos negando aquilo que nós somos chamados a ser. Sermos semelhantes a Deus, que nós fomos criados semelhantes a Ele. Vivemos a vida de Deus em nós, que é a sua santidade. Portanto, quando nós estamos no pecado, quando não estamos vivendo a santidade, na realidade nós estamos negando a nossa própria existência. E quando o homem se nega, ele acaba vivendo na angústia, no sofrimento, na tristeza. A santidade vai implicar em alguns sacrifícios. Sim, vai implicar em alguns sacrifícios. Como nós somos chamados a fazer sacrifícios para alcançar um bem maior. Então a santidade, com uma visão positiva da vida, ela vai nos levar a fazer alguns sacrifícios para alcançar um bem maior, que é o amor de Deus em nós, uma vida íntima com Deus, uma vida de felicidade, de realização. A realização, a felicidade, não nos isenta do sofrimento que é natural, que é imanente à nossa própria vida, que é inerente à nossa própria vida. Nós não devemos achar que o sofrimento não está presente na vida de santidade. Está, porque quando escolhemos um caminho, e sempre o caminho mais difícil é o mais concreto, quando escolhemos alguma coisa, nós vamos ter que fazer renúncia de outras. E a renúncia sempre pode nos trazer um certo sofrimento. Então, a santidade não é simplesmente a negação das coisas, mas é a escolha positiva daquilo que Deus nos oferece como o melhor caminho para a nossa felicidade. Meu irmão, minha irmã, se você quiser ser feliz, seja santo. Que a santidade nos dá felicidade. Não nos isenta do sofrimento, mas nos dá felicidade, por sabermos qual que é o nosso destino, qual que é o nosso sentido de vida. O sentido de vida. A santidade deve nos atrair. Nós devemos desejar ser santos. E santos de verdade, santos de altar, sim, santos de altar, porque existem muitos que estão nos altares e temos outros tantos que não estão, mas estão no céu e são santos também. Desejar o céu, desejar a santidade, desejar viver plenamente a vida de Deus já aqui, nesse tempo que nós temos e que é um tempo tão curto. Não tenha medo de ser santo, não tenha medo de assumir a santidade como uma vocação de vida. Nesses anos todos que eu tive de colégio, de professor em colégio, diretor em colégio, eu nunca escutei de um pai cristão, um pai que preocupado por amor com seu filho, mas eu nunca escutei. Eu desejo que meu filho seja santo. Eu sempre escutei, eu desejo que meu filho seja feliz, eu desejo que meu filho seja um bom médico, seja um bom engenheiro, seja um bom profissional, se dê bem na vida, tenha uma boa esposa, me dê bons netos, mas eu nunca escutei. O que eu desejo para meu filho é a santidade. Você é pai, você é mãe. Você não pode desejar outra coisa melhor para o seu filho no campo da realização humana, que é também uma realização de eternidade. Você não pode desejar outra coisa melhor para o seu filho do que a santidade. Eduque seu filho para a santidade. Ensine-os a fazer as renúncias necessárias para o bem maior. Apresente a ele a vontade de Deus não como uma proibição de vida, mas como uma oportunidade de viver plenamente a vida que Ele mesmo nos deu como dom. A santidade é o nosso ideal. A santidade é o que nós queremos ser. Seja santo em todo o vosso proceder.
e você vai encontrar a felicidade, a alegria de ter um coração em Deus, de ter o coração de Deus em você. Vamos rezar pedindo isso. Pedir que Deus realize em nós a sua vontade. E a sua vontade é a nossa santidade. E essa santidade é construída em nós pelo Espírito que é santo, que nos foi dado. Essa santidade que vai sendo construída pelo Espírito Santo nos faz ir escolhendo as coisas de Deus e nos dando a alegria de estarmos vivendo conforme a vontade de Deus. Reze essa semana pedindo isso, reze esses tempos pedindo isso, que o Senhor realize essa obra de santificação de sua vida pelo Espírito Santo que está aí, está em você, está em nós e está querendo realizar essa obra única, singular na vida de cada um de nós. Põe a mão no seu coração e peça. Nós vamos pedir junto. Senhor Pai de misericórdia, o Senhor que conhece todo o nosso coração e sabe de toda a nossa vida, sabe dos desejos, os desejos que nos movem, o que nós queremos. Dê-nos o amor pela santidade, dê-nos o querer à santidade. Que a nossa vida se converta e se volte para essa graça, sermos santos, uma santidade que é construída em nós pelo seu Santo Espírito. Por isso pedimos, ó Pai, derrama sobre nós, por Jesus Cristo, seu Espírito Santo, que nos santifica, que nos constrói santos e santas, para a glória do seu nome. Amém. Continue conosco nesse seminário de perseverança. Até a próxima semana. Que Deus abençoe.